A gente chegou nessa igreja nos últimos tempos e talvez não saiba. E essa igreja tem uma família de missionários na Espanha. Aliás, não é apenas o pastor Nilson com a sua família. Nós temos também o missionário Rafael Escotelaro, com a Joyce. Mas hoje eu quero falar do pastor Nilson. E ele chegou ontem, né? Anteontem. Quinta-feira. Um dia desses. E ele está aqui com a gente, vai passar aqui 2 meses e 7 dias. A gente está celebrando os 7 dias também, né? Porque é mais uma semana. E é uma pessoa muito amada, muito querida. Eu vivi e realizei sonhos aqui com o pastor Nilson, enquanto meu auxiliar. Trabalhamos juntos aqui, dia a dia, lado a lado. Juntos nós lançamos o projeto Revolução Radical. E começamos aquela aventura de fé. E vivemos tantas coisas. Começamos a visão das células. E eu deixei ele sozinho nesse tempo. E agora eu me arrependi. Mas o fato é que tem sido tão bom saber que agora pastor Nilson e a sua família são nossos representantes lá longe, lá na Espanha. E se você não sabia disso ainda, coloque isso no seu coração. Seja um intercessor. Seja alguém que sustenta com a sua vida. Seja um irmão João, por exemplo, né? Cadê o irmão João? O irmão João diz, todo dia eu oro. Graças a Deus pela vida do irmão João, que ora por todos nós. Mas você também pode ser um mantenedor dessa obra missionária. O pastor Nilson depois, ao decorrer desses dias, ou hoje mesmo, não sei, vai falar sobre isso, mas nós o adotamos. Ele é mantido pelos dízimos e ofertas dessa igreja. E nós então contribuímos para que ele se mantenha lá fazendo essa obra. Mas também você de alguma maneira, você pode pessoalmente tomar essa postura de ser um mantenedor, é isso que falam, adotante? Isso, adotar essa família, né? Não sei com qual valor, qualquer valor. E você vai fazer assim, você vai preencher, você vai fazer isso, Nilson? Vai deixar aqui? Hoje não, mas vai fazer o decorrer desse tempo, né? Eu sei disso, vamos fazer então. Já fazemos isso lá no projeto Revolução Radical e você vai poder fazer também. Adotar o pastor Nilson e a sua família, para que mensalmente você possa contribuir, para que ele continue pregando o evangelho lá. Que luta tem sido, ele vai falar sobre isso. Mas eu quero que agora você mais uma vez fique de pé, porque nós vamos orar pela vida desse servo de Deus. Nós vamos orar pela vida da sua família. Hoje de manhã nós já fizemos isso. Então agora eu vou orar pela ministração da palavra que está chegando agora, através da vida desse servo do Senhor. Estenda sua mão. Sua mão abençoa, sua mão é santa, né? Então erga sua mão santa em direção a esse homem de Deus. Pai, louvado seja o teu nome, nós te agradecemos por essa noite, por esse tempo e a alegria do nosso coração de estarmos recebendo pastor Nilson aqui com a gente, junto com a sua família, a Rose e o Pedro. Ele traz notícias do campo, ele traz também as suas convicções e a palavra do Senhor no seu coração, e hoje ele compartilha conosco. Antes que ele abra a sua boca, antes que ele faça a primeira ministração, nós já queremos dizer a Deus, desejamos que ele seja abençoado, que a sua família seja abençoada, que a sua obra ministerial, que a sua vocação, o seu chamado, o seu trabalho lá na Espanha seja abençoado. Enquanto nós estamos aqui, ele está lá nos representando e levando o evangelho, espalhando para lugares distantes. Então eu te peço, ó Deus, que hoje ele seja mais uma vez respaldado pela unção do teu Espírito que vem desta igreja, que um dia comissionou, um dia impôs as mãos sobre ele, para que ele pudesse ir adiante e para que se mantenha agora no foco, no propósito. Que nessa noite o teu servo seja abençoado e que ele nos abençoe. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém, amém. Boa noite, querido. Pode sentar, pode sentar. Senta aqui, senta, se acomoda, porque o negócio vai ficar quente. Olha só, hein? Novos tempos. Me convenceram a vir de jaqueta para cá hoje, né? Mas não dá. Não dá porque não está frio. E ainda mais eu estava comentando até com a minha esposa, quando a gente sobe aqui, não faz frio não. Deixa eu colocar o relógio aqui para poder me avisar. E enquanto eu me estabilizo emocionalmente,
enquanto a gente se estabiliza os batimentos cardíacos, porque não é um dia normal na minha vida estar aqui mais uma vez. Não é um dia normal no nosso ministério, apesar de, por muitos anos, né, estive aqui, estou em outro lugar fazendo isso aqui, né, mas estar aqui não é normal para mim. E eu estava pensando hoje cedo, quando eu cheguei, e eu confesso a vocês que eu fico desnorteado. As pessoas ficam brincando comigo, né, minha esposa fica, mas por que você fica? Eu não sei, eu fico desnorteado quando eu estou aqui. Para começar, lá onde eu estou, com 5 minutos eu abraço todo mundo, né? Sobra tempo para tomar café e ir no banheiro, né? Aqui você chega e abraço aqui, abraço ali, ainda está faltando gente para abraçar, e a gente, memórias, são coisas que a gente viveu, coisas que a gente passou, vem na nossa cabeça aqueles filmes, pessoas novas que eu nem conhecia, e que falam, pastor Nilson, é você, prazer te conhecer, eu estou orando pela sua vida, e a gente vai ficando, né, animado, feliz. E interessante te dizer uma coisa, quando eu estou lá, na Espanha, como o pastor mencionou, eu tenho certeza do porquê que eu estou lá. Quando eu estou lá, eu estou focado em trabalhar ali. Quando eu estou lá, eu sei exatamente por que eu estou lá, onde eu estou. Mas quando eu estou aqui, eu fico tentando entender por que eu saí daqui. Eu fico tentando fazer as contas e pensar, eu sou doido. Eu não tenho juízo. Não sei, como é que eu explico isso para as pessoas? Não dá para explicar. Mas a verdade é que a gente está cumprindo aquilo que Deus colocou no nosso coração, obedecendo a Deus. Isso traz para a gente uma segurança, traz para a gente uma paz. Embora não seja fácil ver tudo isso, a gente tem lutado a cada dia por isso. Mas eu quero fazer uma coisa, antes de abrir a Bíblia e pregar a palavra com você nessa noite. Pela manhã já houve um momento lindo e muito importante para mim, para minha família, de intercessão, onde vieram aqui algumas pessoas e oraram por nós, mas eu queria pedir que ficassem de pé, aqueles irmãos que são da intercessão da igreja, aqueles irmãos que se reúnem às quintas-feiras, aqueles irmãos que se colocam na brecha em intercessão por esse ministério, por essa igreja e por todos os projetos que essa igreja tem levado adiante. Eu queria pedir a você, por gentileza, se você faz parte desse grupo, que você fique de pé, só um pouquinho. Cadê? Eu quero olhar o rostinho de vocês. Tem mais gente lá atrás, em pé? Tem gente ali, aqui. Olha, eu queria te dizer, muito obrigado. Eu queria dizer a cada um de vocês, do mais profundo do meu coração, continua de pé, Silvio, está cansado? Não, né? Eu queria dizer do mais profundo do meu coração, muito obrigado. Muito obrigado, porque nas noites, quando vou dormir, às vezes já avançada a hora, eu tenho uma convicção, uma certeza no meu coração, de que eu só estou de pé, porque vocês estão de joelhos. Eu tenho a certeza, a convicção no meu coração, de que essa igreja está avançando, como está avançando, porque vocês estão de joelhos. E eu quero fazer nesse momento um momento de gratidão da minha vida, para com a vida de vocês, uma gratidão a Deus pelo trabalho que vocês têm feito e um encorajamento aos demais que se juntem a esse exército que marcha de joelhos. Porque essa é a forma que eu conheço mais eficaz, mais eficiente de impactar a vida das pessoas, de mudar realidades de um local, de uma igreja, de mudar a eternidade das pessoas. Meus amados, podem sentar, obrigado por mais esse esforço que vocês fizeram por mim. E, novamente, minha palavra de gratidão. Muito obrigado. A cada dia que se passa na minha vida, Deus tem feito crescer cada vez mais a gratidão do meu coração pela vida de vocês. A certeza e a convicção também de que não só esses irmãos que se levantaram, outros irmãos também que, por algumas circunstâncias, não fazem parte desse grupo, que se reúne às quintas-feiras aqui na igreja, e que o pastor Vladimir e outros líderes da igreja são testemunha de que foi uma virada na vida da igreja, depois que esse projeto, esse trabalho começou de forma mais constante. Eu quero encorajar a cada um de vocês que atendam também esse chamado para orar, interceder. Porque existem pessoas que dizem que a oração é a preparação para a batalha, né? Eu te digo, a oração é a batalha. É aí onde as guerras são vencidas. É aí onde as grandes batalhas são
são vencidas. E aí é onde o povo de Deus avança, quando a igreja está orando. A mão de Deus, o braço forte de Deus é movido através da intercessão da igreja. As batidas do meu coração já estão mais ou menos controladas, então eu quero avançar por uma outra coisa que eu sei, muitos estão com expectativa de ouvir, né, sobre o campo missionário que nós estamos fazendo lá, as coisas têm sido realizadas, e eu quero te dizer que esse último ano, eu tive aqui ano passado, né, nesse último ano, embora não dá para comparar com aquilo que se faz aqui no Brasil, mas nós tivemos avanços tremendos. Nós nos mudamos de uma cidade para outra cidade, estávamos em Valência durante 3 anos e meio, trabalho duro, árduo aí, por uma série de dificuldades, uma série de questões, uma série de desafios, e aprove a Deus, pelo tempo de Deus, que nós nos mudássemos para outro lugar, fôssemos para um lugar que eu nunca podia imaginar que eu ia conseguir viver num lugar assim, uma cidadezinha pequena, de 6 mil habitantes. 6 mil habitantes, é muito pequeno. Você conhece todo mundo da cidade em uma semana. Você vai na rua e está todo mundo já te conhecendo, todo mundo sabe quem é você, de onde você veio, e é uma situação interessante para mim, diferente, nunca tinha vivido isso. E por que nós fomos para lá? Essa é a pergunta mais importante a se fazer. Por que você se muda de um lugar para o outro lugar? É porque você está infeliz no lugar onde você está? Não necessariamente. Às vezes você se muda para um outro lugar, porque você realmente identifica nesse lugar, para onde você vai, um grande propósito. Nesse lugar, nessa região, vamos imaginar que ali é uma região mais ou menos do tamanho de São Gonçalo, em termos de população, muito mais extensa em termos geográficos, onde não existia nenhuma igreja evangélica. Já se imaginou andando por toda São Gonçalo sem ver nenhuma igreja? Quantos aqui já imaginaram esse cenário? Sair de casa, procurar uma igreja, eu preciso de uma igreja, eu quero uma igreja, se essa fosse a realidade do povo lá, e não é, e não encontrasse nenhuma igreja onde fosse pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Pois é, essa é a realidade do lugar onde eu fui. Uma realidade que é desconhecida da maioria da população brasileira, inclusive a minha, antes de conhecer esse campo missionário, antes de conhecer a Espanha. Eu pensei, no começo dessa história toda, eu pensei, o que eu vou fazer na Espanha? Eu não perdi nada lá, lugar longe, povo metido, seria tão difícil, tão complicado, tantas coisas precisariam acontecer para que eu possa estar lá. E quando eu pisei lá pela primeira vez, a convite do seminário, já isso fazia aí 12 anos atrás, mais ou menos, ou quem sabe até mais, um pouco, eu conheci essa dura realidade, Deus falou no meu coração e começamos aí um longo período de preparação, e estamos lá fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Estamos numa igreja pequenininha, quando o nosso culto está lotado, dá 25, 30 pessoas, né? Um povo abençoado, um povo que está ali animado, povo obediente, disposto a aprender, disposto a ser usado por Deus, disposto a estudar a palavra de Deus, aprendendo cada vez mais, desejando aprender cada vez mais sobre a palavra de Deus. E nós estamos com uma esperança muito grande de, daqui a um pouco tempo, não vou dizer 1 ano ou 2 anos, deixar essa igreja já organizada e quem sabe partir para um outro lugar, né? Porque nós estamos falando de uma região grande, em território, em população, que não tem nenhuma igreja. Então a gente planta uma aqui e depois vamos plantar em outro lugar. Ou então a gente se instrumentaliza dessa igreja que nós estamos plantando para a partir dali alcançar outros lugares. Por uma falha minha, eu não trouxe nenhuma foto, nenhum slide, nada sobre nossa grande igreja, né? Mas eu prometo, havendo outra oportunidade, vai haver outra oportunidade, eu vou mostrar algumas fotos da nossa escola bíblica dominical, que a gente está organizando. Olha só, eu conto isso, você pode pensar, poxa vida, uma escola dominical? A gente aqui tem uma escola dominical já bem preparada, estamos crescendo bastante, mas para a gente é uma vitória tremenda a gente conseguir ter uma escola dominical. A escola para as crianças, formação de lideranças, culto de oração, tudo isso são avanços a passos lentos, pequenos, curtos, mas dá um prazer tão grande que você não tem ideia. Você não tem noção do prazer, alegria que a gente dá quando a gente consegue se aproximar de alguém que não conhece a Jesus. Outro dia eu me sentei, queridos, e aquilo para mim foi algo que alimenta o meu coração,
a pessoa não sabia onde estava Gênesis, não sabia onde estava Apocalipse na Bíblia. Você tem noção, né? Não sabe nada, ele não sabe nada. Ele pega uma Bíblia e não sabe que livro é esse, o que a gente pode aprender aqui. E a gente ali com aquela oportunidade, olha, não, vem cá, lê isso aqui, vai por aqui. E os primeiros passos. É como pegar um bebê, né? É como pegar um bebê pela mão e ensinar ele a andar, a comer, a dar a ele a oportunidade de crescer. Tem sido um tempo muito desafiador, por uma série de circunstâncias. E eu não estou aqui para fazer o papel dramático, dizer, irmãos, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda, de orações. Preciso sim. Ora por mim, você que está orando. Os que não estão orando podem orar mais. Mas eu te digo uma coisa, tem sido prazeroso também. Porque quando a gente está fazendo aquilo que Deus chamou a gente para fazer, por mais que seja difícil, por mais que não seja algo que ofereça facilidades, a gente faz com prazer e com alegria, porque a gente está servindo a Deus. Guarda esse nome, é um nome meio estranho, Pedreçuela. É o nome da cidade onde eu estou. Se você quiser colocar no Google lá, hoje em dia é fácil você achar isso, né? Coloca lá, Pedreçuela. Você vai ver um povoadinho pequenininho no meio de umas montanhas lá. É lá que o pastor Nilson está. Todos os dias, lutando para poder implantar uma igreja naquele lugar. Lutando para que o reino de Deus possa alcançar pessoas que não têm acesso ao Evangelho, à pregação do Evangelho. Nós estamos vistos, a igreja evangélica é vista como uma seita. Existe uma série de barreiras a serem vencidas, há uma série de obstáculos, sobretudo, o obstáculo chamado missionário, o obstáculo chamado igreja. Porque algo que eu quero trabalhar para as próximas vezes, o grande desafio da obra missionária é a igreja, é o missionário. As pessoas, elas não são difíceis. A gente é que precisa fazer as coisas certas. A gente é que precisa aprender a fazer as coisas como elas têm que ser feitas. Por quê? O poder de Deus, irmãos, é igualzinho aqui na PIB Vista Alegre e lá em Pedreçuela. Deus não fica fraco lá. Jesus não perde forças na Espanha. O Evangelho não perde a sua capacidade de mudança de vida só porque você está num outro lugar, num outro país. É a gente que precisa saber como trabalhar e como se posicionar. É a nossa forma de ser cristão que precisa mudar. Amém? Agora vamos para a guerra? Abre a sua Bíblia, por favor. Filipenses, capítulo 3. Deixa eu colocar os óculos aqui, porque senão eu só vejo formiguinhas andando. Filipenses capítulo 3, versículos de 12 a 14. Eu já te falei brevemente sobre a Espanha, eu espero poder utilizar mais tempo falando outras coisas a respeito do campo missionário, mas agora eu quero palavra de Deus na sua vida, palavra de Deus na minha vida. Eu quero que esse momento, eu desejo que esse momento seja um momento de crescimento para as nossas vidas, que Deus possa abençoar muito as nossas vidas, que Deus possa abençoar o seu coração. Então, já aí em espírito de oração, se colocando de pé para a gente ler a palavra de Deus, se você puder, se você tiver forças para isso, para que ore já, esteja em espírito de oração, para que o Senhor possa, através do seu Santo Espírito, mover nesse lugar para o nosso crescimento, através da sua palavra. Filipenses capítulo 3, já encontramos? A partir do versículo 12. Não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que eu também fui preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que estão para trás, que ficam para trás, e avanço para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Feche seus olhos, abre o seu coração. Senhor, muito obrigado. Glorificado e exaltado seja o teu santo nome. Pai, eu te peço que nessa noite, nesses breves minutos que estaremos aqui, refletindo na sua palavra, ouvindo a sua palavra, que o teu Santo Espírito possa, Senhor, causar impacto, causar transformação,
que o Senhor possa usar a minha vida, falha, pequena, cheia de defeitos, para abençoar a sua igreja, para que todos possamos sair daqui um pouco mais amadurecidos pela sua palavra, que possamos sair daqui um pouco mais crescidos como cristãos, para que possamos sair daqui, Senhor, com a porção do ensinamento que o Senhor deseja no seu coração para essa noite. Senhor, que as expectativas que foram geradas no coração de cada pessoa, eu não digo que sejam atendidas, mas que, se necessário for, que o Senhor possa trocar por aquilo que o Senhor quer trazer à vida de cada um de nós que estamos aqui. Deus, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor tenha liberdade nesse lugar, que todas as distrações ao redor possam ser anuladas, que nós possamos conseguir, Pai, com a ajuda do Senhor, nos concentrarmos em ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Tira, Senhor, todo o ruído à nossa volta, todas as distrações, e que possamos estar realmente conectados com aquilo que o Senhor quer falar nessa noite. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar. Bom, Ô, Robinho, estou segurando direitinho o microfone, eu preciso levantar mais um pouco. Tá legal, né? Robinho é o meu termômetro ali para o microfone. Queridos, eu sou um pouco suspeito para falar desse texto aqui, porque muitas vezes ao longo da vida, eu recorro a esse texto para me alimentar desse texto. E todas as vezes, embora o texto ele não mude, todas as vezes ele me fala algo mais. Ele, através da ação do Espírito Santo, da iluminação que o Espírito Santo coloca no texto bíblico, essa forma viva que a palavra de Deus tem de atuar na nossa vida, ele me faz avançar um pouco mais, ele me impulsiona a crescer um pouco mais, a absorver um pouco mais daquilo que Deus quer dizer para mim e para você nessa noite. E eu espero de todo o meu coração que você esteja conectado, que você esteja desejando ouvir de Deus algo que realmente faça diferença na sua vida. Porque eu quero te dizer que tudo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite tem potencial nele mesmo, não em mim, porque eu não sei fazer nada disso, mas potencial em Deus para transformar a sua vida, a sua realidade. Inclusive a vida e a realidade de todas as pessoas que estão à sua volta, ou quem sabe, de muitas pessoas que estão à sua volta, porque quando a gente muda a nossa forma de viver, a nossa forma de pensar, quando a gente muda as nossas atitudes, tudo à nossa volta muda. As pessoas são influenciadas, as pessoas são atingidas, contagiadas com a nossa mudança, porque a gente passa de muitas das vezes ser um reclamador, alguém que estava ali só resmungando para aqui e para ali, que se queixando de tudo e de todos, que a vida está ruim, que a vida não presta, que isso e que aquilo está errado, e a gente com essa mudança passa a ser uma pessoa diferente, e uma pessoa que tinha uma boca que só sabia falar coisas que não abençoam, passa a ser uma pessoa que abençoa com as suas palavras, e isso muda não só a nossa realidade, mas a realidade da vida das pessoas que estão à nossa volta. O apóstolo Paulo é um excelente conselheiro para quem quer crescer. O apóstolo Paulo é um excelente conselheiro para quem quer ter uma vida de serviço a Deus. O apóstolo Paulo é um excelente conselheiro para alguém que quer realmente servir a Deus em plenitude de vida. Alguém que quer de fato fazer e cumprir o chamado de Deus na sua vida. E ele começa o texto, o trecho que nós acabamos de ler, dizendo que ele não julga, ou ele entende que não alcançou o que está por alcançar. Ele já reconhece que existe na vida dele, na realidade que ele vivia, no que ele estava vivendo, no seu ministério, na sua vida como servo de Deus, como pessoa, como homem, uma necessidade de crescer, uma necessidade de avançar, uma necessidade de ir além
de onde ele já havia chegado. E nós não estamos falando de uma pessoa, vamos dizer, comum, normal? Não. Estamos falando do apóstolo Pablo. Não, Pablo não, Paulo. Porque lá é Pablo, aí confunde tudo. Apóstolo Paulo, eu já falei Pablo alguma vez? Já, né? Devo ter falado algumas vezes. O apóstolo Paulo era ou é uma grande referência de evangelista, de missionário, de cristão, pregador do evangelho, plantador de igreja. E estamos falando de alguém que já havia realizado muitas coisas. Alguém que, quem sabe, se chegasse aqui na igreja, a gente já poderia dizer, olha, esse aí é o apóstolo Paulo, gente. Esse aí já fez muito pelo evangelho, esse aí já pregou em muitos lugares. Através da pregação desse homem, muita gente já se converteu. Através do trabalho dele, muitas igrejas já foram plantadas. Tem muita gente que já foi discipulada através da vida dele. Era alguém que já havia caminhado bastante. Mas ele, nesse momento, chega e diz, olha, eu não alcancei. Eu ainda não cheguei lá. Eu ainda tenho muito que caminhar. Eu tenho caminho por percorrer. Eu tenho crescimento para alcançar. Eu ainda necessito crescimento da parte de Deus. Eu ainda não alcancei aquilo que Deus tem para a minha vida. E esse é o grande destaque, é o primeiro grande destaque que eu quero dar para você nessa noite, através da vida e o exemplo do apóstolo Paulo nessas palavras. E é algo que é uma grande preocupação na minha vida sempre, quando eu estou me debruçando em cuidar de alguém, conversar com alguém, trabalhar na vida de alguém, é uma das preocupações que eu sempre tenho com relação ao crescimento dessa pessoa. O quanto essa pessoa já cresceu nos últimos anos. O quanto ela já caminhou. Qual é o progresso que ela já fez. O quanto ela já cresceu na presença de Deus, profissionalmente falando, como pessoa, como marido, como cristão, como servo de Deus, nos estudos. Porque poucas coisas são piores na vida de uma pessoa que é a estagnação. E a estagnação não é algo que o mundo exterior causa, não. Somos nós mesmos, porque nos acomodamos com aquilo que já alcançamos. Às vezes a gente chega num patamar da nossa vida, e essa palavra patamar esteve muito na moda nos últimos anos. Alguém chega a um nível, alguém chega a um status e diz, já cheguei, tá bom para mim. Eu já estou na igreja há tanto tempo, eu já fiz, eu já aconteci, eu já trabalhei, eu já realizei, eu já me dediquei, eu já fiz, tá bom, fecha a conta. Já por aqui encerra, né? Não tenho mais que fazer nada. Quem está chegando agora é que começa a trabalhar, porque eu já fiz muito, eu já fiz o suficiente. Alguns chegam a dizer, eu já fiz mais do que deveria fazer. Já fiz a minha parte. Já fiz tudo o que eu precisava fazer. E alguns até se veem com um status de superioridade diante dos demais, se sentindo como pessoas que já fizeram o suficiente, que precisam ser respeitadas, veneradas e aplaudidas até, e se conformam em estar naquele nível onde elas acham que chegaram. Deixa eu te dizer uma coisa que eu ouvi há muitos anos atrás. Não foi num contexto de igreja, mas foi um outro contexto que eu já fiz parte por algum tempo, e foi uma frase que me chamou muita atenção, que era o seguinte: depois do topo só tem ladeira. Quando um alpinista, ele se dedica a subir uma montanha, seja lá qual for essa montanha, o que ele faz? Quando ele chega lá no alto dessa montanha, ele prepara a descida. Ele só começa a descer. Então, quando alguém acha que já chegou no auge, no apogeu da sua vida, como marido, como esposa, como filho, como crente, como servo de Deus, seja qual for a área da sua vida, quando você achar que chegou no máximo que você poderia chegar, não fique satisfeito com isso. Busque mais, porque Deus tem sempre mais para a nossa vida. Porque quando você diz, parei aqui, na verdade, seria bom até, se você realmente ficasse parado ali. Na verdade, o que acontece é que você começa a descer. E, infelizmente, a gente encontra, na realidade, no contexto de igrejas, muitas pessoas
que já estão há tantos anos, há tanto tempo na igreja, e aquela pessoa está ali, e você olha para a vida daquela pessoa e você se pergunta, por que que essa pessoa não muda? Por que que essa pessoa não cresce? É impressionante como no ministério pastoral, várias vezes a gente chega para uma pessoa para conversar, para falar sobre o ministério, para falar sobre os desafios, e você pergunta para essa pessoa, você já está evangelizando alguém? Você está discipulando alguém? E essa igreja está vivendo um tempo onde isso vai ser uma realidade, o discipulado, né? Aquele derramar de vida na vida, quando você chama para você a responsabilidade de pastorear uma pessoa, cuidar de uma vida, e você chega para uma pessoa e pergunta, e aí, você está afim, está disposto a fazer? E a pessoa que está aí, 15, 20 anos na igreja diz para mim, não estou preparado. Não estou preparado para evangelizar. Não estou preparado para discipular. Por que que você não está preparado para discipular? Porque eu não sei o que dizer, eu não sei o que eu vou fazer. Como é que faz isso? Não sabe porque você não aprendeu. Não aprendeu porque você não quis aprender. Porque você chegou num status da sua vida espiritual, dentro do contexto da igreja, e você achou que aquilo era o top. E você não desejou o crescimento. Você não deixou que o Espírito Santo de Deus falasse ao seu coração da necessidade de você crescer. Deixa eu te dizer uma coisa, na vida com Deus, não tem como não crescer. Se você realmente anda com Deus, eu quero te dizer que não tem como você não crescer. Se você olha para a sua vida espiritual hoje, se você olha para a sua vida de forma, eu arriscaria dizer, de forma geral, familiar, profissional, todas as áreas da sua vida, e se você identificar que não há crescimento, comece a se preocupar se de fato você está entendendo o Evangelho de Jesus Cristo na sua vida. Se de fato você está entendendo o propósito de Deus na sua vida. Não há relato bíblico, nenhum lugar, nenhum texto bíblico, nenhum versículo, nenhum livro, nenhum capítulo, onde Deus tenha, ou na pessoa de Jesus Cristo, ou o próprio Deus no Antigo Testamento, tenha alcançado a vida de uma pessoa, estreitado relação com uma pessoa, e essa pessoa tenha permanecido da mesma forma, com a forma como ela encontrou a Deus. Todos que são alcançados pelo Evangelho, todos que entendem o Evangelho, crescem. O crescimento é algo natural da vida. A natureza nos dá essa declaração de que existe o processo de crescimento. E quando o processo de crescimento ele é estancado, quando ele é paralisado, começa um outro processo, que é o de morte. Tudo que para de crescer, começa a morrer. Tudo que para de crescer, começa a morrer. O apóstolo Paulo, ele já dá para a gente aqui essa primeira ideia muito clara, dizendo, olha, eu não alcancei. Eu sei que tem coisa para ser realizada. Eu sei que eu preciso caminhar mais. Eu sei que eu preciso realizar muitas coisas. Alguém poderia dizer para ele, não, mas você já fez bastante. Você já pregou muito. Você já fez muito pela igreja. Você já trabalhou por tantos anos na igreja, ou pela igreja. Já sofreu tanto pelo Evangelho. Dá na hora de parar. Dá uma descansada, chega. Vai se aposentar. Vai descansar, vai fazer outra coisa. Vai dedicar a sua vida a outras coisas. Mas ele não se dá o direito, e ele entende que não tem esse direito. Às vezes a gente acha que a gente tem esse direito, mas ele entende que ele não tem esse direito de paralisar aquilo que Deus queria fazer no mundo, através da vida dele. Deixa eu te dar uma notícia, existem coisas que Deus quer fazer nesse mundo, através da sua vida. Existem coisas, queridos, preste atenção nisso, existem coisas nesse mundo, existem coisas a serem feitas nesse mundo, e Deus quer usar você para fazer. Quem sabe para ir em lugares que você hoje nem imagina, alcançar pessoas que você nem conhece, coisas que você é chamado por Deus para fazer, através desse crescimento, ou quando você ir à medida que você alcança esse crescimento, esse amadurecimento espiritual, que vai impactar na vida de tantas pessoas. Estava ali conversando com a minha esposa,
A gente estava vendo o que estava acontecendo aqui em cima, e eu fiquei ali pensando, passando filme na minha cabeça de algumas coisas, e ela me fez lembrar de coisas que haviam acontecido anos, muitos anos atrás, do que aquilo que eu estava ali lembrando. E eu disse, e a gente estava ali concordando com uma coisa: um gesto, uma atitude de uma pessoa, a decisão que uma pessoa tomou há muitos anos atrás, está impactando a vida de pessoas hoje, aqui na PIB de Vista Alegre. Está impactando a vida de pessoas por aí afora, em lugares que a gente nem tem ideia de que estão acontecendo. Os frutos que a gente às vezes dá, a gente nem conhece. A gente nem sabe as repercussões, a gente não consegue mensurar aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus pode fazer através da nossa vida. E vai como um efeito cascata. Você, às vezes, alcança uma pessoa, você fala do Evangelho para uma pessoa, você prega o Evangelho para uma pessoa, você discipula uma pessoa, alguém simples igual a você, aqui, você se dedica um pouco a isso, se prepara para isso, e aí você pensa, não, eu alcancei o José. Glória a Deus por isso, que bênção. Só que o José vai alcançar outra pessoa, que vai alcançar outra pessoa, que vai alcançar outra pessoa, e daqui a pouco vai chegar numa dimensão que você não vai nem saber, não vai tomar nem conhecimento, não tem nenhuma ideia de que isso seja realmente possível, lá longe, em outro país, outro continente, tudo porque você tomou a decisão de obedecer a Deus e crescer, para poder cumprir aquilo que Deus está te chamando para cumprir. Para você crescer e fazer aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. E fazer aquilo que Deus quer realizar através de você. E que muitas das vezes a gente, pelo nosso comodismo, por achar que já está bom, por achar que já fez o suficiente, por achar que não é capaz, por achar que, quem sabe, as limitações são muitas, é verdade, são muitas, mas é Deus quem faz, não somos nós quem fazemos. A gente precisa ter essa mesma consciência, essa convicção do apóstolo Paulo, que ele demonstra através desse texto, de que eu não cheguei ainda aonde eu tenho que chegar. Quem sabe eu já caminhei bastante, quem sabe eu já lutei, eu já chorei, já conquistei, já perdi, já apanhei bastante, e o apóstolo Paulo pode dizer isso para a gente, todas as experiências, açoites, naufrágios, prisões. Quem sabe você já tenha passado por várias coisas, mas eu quero te dizer, você ainda não chegou aonde você tem que chegar. O nosso futuro está em Deus, e nós temos que ter coragem para avançar e dar passos a cada dia rumo àquilo que é a vontade de Deus, sem comodismo, sem achar que já está bom, sem colocar limitações, sem achar que já fez demais, porque em Deus nós sempre temos muito o que fazer. Você imagina se eu e você, seres humanos que somos limitados e incapazes que somos, fôssemos colocar limites para Deus, dizer, não, eu acho que até aqui já está bom. Nossa, nunca nem imaginei, isso é um sonho. Poxa vida, estou feliz demais. Pode ficar feliz, pode celebrar, pode comemorar todas as vitórias que Deus já te deu e vai te dar, mas prossiga sempre. Porque enquanto houver fôlego de vida, enquanto você estiver respirando, quando seu coração estiver batendo, eu quero te dizer, tem mais de Deus para a sua vida. Eu olho para a vida dessa igreja, a maioria que não sabe o que é isso, mas quando eu cheguei nessa igreja, a gente se reunia ali dentro. Ó. E esse espaço aqui era só a praça da comunhão. E aquela quantidade de pessoas que está ali dentro, seria demais para o espaço utilizável ali dentro. Uma coisa incrível foi acontecendo a cada dia. Passos de fé foram sendo dados. E a cada dia se acreditava que podemos caminhar um pouco mais. Que podemos crescer um pouco mais. Existe mais de Deus a ser derramado na vida dessa igreja. E agora nós estamos falando, eu estou aqui babando nessa igreja cheia, dia de chuva, a igreja preenchida. Nós estamos falando que domingo que vem nós vamos marchar para um outro local. Glória a Deus! Por que isso está acontecendo? Porque tem gente acreditando que existe mais de Deus. Porque tem gente que não está satisfeito com aquilo que já aconteceu, com aquilo que já viveu.
E aí é outro destaque que o apóstolo Paulo, ele fala, eu deixo as coisas para trás. O que já passou, querido, passou. Foram boas, foram boas. Foram ruins. Não vamos mudar o passado. Mas o passado é referência, o passado é impulso, mas o passado não é um lugar para você ficar preso nele. Às vezes a gente fica preso no passado porque ele foi bom. Imagina isso. Você fica preso no passado porque o passado foi bom. Ah, aquele projeto, né? O projeto era maravilhoso. Ah, como seria bom se nós fizéssemos aquilo tudo de novo. Eu já fiz cada loucura nesse ministério que você não tem noção. Eu acho que a maioria que está aqui não sabe do que eu estou falando. Pastor Vladimir não tem juízo não, gente. Tem não. Tem, pastor? Tem não, né? Ainda bem. Eu também não tenho. E a gente já entrou em cada uma. A gente já fez cada coisa. A gente já lutou cada batalha impossível. A gente já olhou para cada gigante e falou, ó, vamos enfrentar, e enfrentamos, vencemos. E foi bênção. Foi bênção de Deus. Muita coisa que você já viveu, eu tenho certeza, foi bênção de Deus. Muita coisa que você já viveu, muitas vitórias que Deus já te deu, foram maravilhosas. Foi bom para você ter vivido isso. Eu tenho certeza. Mas até quando nós vamos ficar contando das glórias do passado? Até quando a igreja, até quando você, como crente, como cristão, como servo de Deus, vai ficar dizendo assim, ah, mas naquele dia, há 2 anos atrás, lá na igreja, eu servia a Deus e o ministério era uma bênção, ah, nós pregávamos o evangelho, a gente ia para a rua, a gente fazia isso, a gente fazia aquilo outro, tinha evento bombado na igreja, e tínhamos reuniões, e fazíamos retiro, ah, era tão bom. Quantos aqui já sentaram numa rodinha de crente, de servos de Deus, em vários lugares, e começou a contar as glórias do passado? E aí no final fica, era tão bom, né? Ah, era tão bom, o povo era unido, ah, aquela igreja ali, né? Tínhamos muitas amizades, as coisas aconteciam, era uma alegria imensa, e a gente realizou isso, a gente fez aquilo, ah, era tão bom. Tá bom que foi bom, ótimo que foi bom, mas o que tem para frente é melhor ainda. O que Deus tem reservado ali adiante é muito melhor do que você está vivendo hoje ou que você já viveu ontem. E olha que interessante, né? Quando a gente fala de passado, geralmente a nossa cabeça já vai direto para os traumas. Não é verdade? Ah, ele ficou traumatizado, por isso nunca mais liderou nenhum ministério. Ah, deu errado, e aí por isso ele acabou que saiu da igreja. Mas às vezes, as coisas boas também acabam sendo como uma marra, porque ele fica com tanta saudade daquilo que ele viveu, que ele gostou tanto, foi tão especial, ele desenvolveu um apego tão grande por aquilo, e Deus ali na frente assinando, vem para cá que tem mais. Vem para cá que o que tem aqui é melhor ainda. Vem para cá porque o que eu quero te mostrar aqui é ainda mais grandioso. Vem para cá porque aqui tem outras vidas que ainda não foram alcançadas. Olha, você está comemorando as vidas que foram alcançadas aí. Glória a Deus por essas vidas. Glória a Deus pelos 50 batismos que foram realizados nessa igreja na semana passada, né, pastor? Ou nos últimos dias aí, né? Semana passada, ou semana retrasada, não me lembro muito bem. Glória a Deus por essas 50 vidas. Mas, irmãos, vamos lutar pelas outras 100 que precisam ser batizadas ainda. Vamos colocar força, energia, nossa vitalidade, a nossa fé, nossas orações, nosso foco, nosso trabalho, naquilo que Deus quer fazer ainda. Porque deixa eu dizer uma coisa, Deus já fez coisas tremendas nesse mundo. Deus já fez milagres tremendos nessa igreja. Deus já fez coisas extraordinárias na sua vida, eu tenho certeza, mas nenhuma dessas coisas tem margem de comparação com aquilo que Deus quer fazer. Nenhuma dessas coisas podem ser comparadas com aquilo que Deus ainda tem reservado para que você viva, querido. Então, qual é a sua atitude? Tem que ser a mesma atitude do apóstolo Paulo. Tem que ser a atitude parecida, pelo menos, com a do apóstolo Paulo. Ele fala, as coisas que eu vivi, mas elas ficaram lá atrás. Vou comemorar, vou guardar com carinho na minha memória, vou ficar feliz demais e celebrar, mas eu quero mais. Eu vou continuar.
Não vou ficar vivendo de glórias passadas. Eu quero viver a glória de Deus hoje na minha vida. Eu quero me preparar para aquilo que Deus quer fazer na minha vida amanhã. Eu vou gerar expectativa no meu coração. Eu vou gerar expectativa no meu coração daquilo que Deus está disposto a fazer. Não permita que o passado, nem aquilo que é positivo, nem o que é negativo, seja uma amarra para você, seja uma prisão para você. Se lance ao novo de Deus. Abre o seu coração. Abra o seu coração. Abra, quem sabe, necessário seja a sua mente, para que Deus possa fazer e realizar através da sua vida, hoje e amanhã. Eu conheci uma pessoa que me disse, faz muitos anos atrás, ele falou o seguinte: olha, eu tenho uma oração que eu sempre faço. Ele dizia assim: eu oro a Deus e falo, Senhor, surpreenda-me hoje. Surpreenda-me hoje. E eu acho que é uma oração muito justa. Eu acho uma oração adequada a se fazer. Senhor, me surpreenda. Porque sabe, querido, como diz Isaías, os nossos pensamentos, por melhores que sejam, por mais elevados que sejam, eles são mais baixos, mais rasteiros do que os pensamentos de Deus. Os planos de Deus são muito mais altos, mais elevados que os nossos. E quando a gente pede, e deseja e clama por viver aquilo que Deus quer, eu tenho absoluta certeza de que a gente está entrando num processo de viver coisas extraordinárias, inimagináveis. E o melhor de tudo, não é porque a capacidade nossa, humana, pode imaginar que são boas. O melhor de tudo é porque é a vontade de Deus na nossa vida. Não há nada mais adequado para uma pessoa, para um cristão viver, do que a vontade de Deus. Então não permita que nada te impeça de viver o amanhã de Deus para a sua vida, o hoje de Deus para a sua vida, os planos que Ele tem para você. Não fique preso com o seu passado. Quem sabe você fracassou, você errou, você caiu, você desistiu, coisas ruins aconteceram, você se decepcionou com a igreja, com pessoas, com lideranças, com você mesmo, com circunstâncias, com suas expectativas frustradas. Quem sabe o seu caso não são as vitórias. Você talvez esteja aí sentado me ouvindo dizer que as bênçãos de Deus, que as vitórias, os projetos já realizados, isso não pode te segurar, você tem que avançar. Você deve estar pensando: esse menino aí não sabe da minha vida. Eu tenho uma coleção de derrotas. Porque o passado pode ter sido ruim também. E se a gente sentar e tomar um café, eu posso te contar algumas coisas sobre o passado também. Mas eu não estou interessado no passado. O apóstolo Paulo não estava interessado no passado. Ele estava interessado no futuro. Ele estava interessado no plano de Deus. Porque nada que eu te diga aqui, nenhuma oração que eu faça ou que você mesmo faça, vai mudar o seu passado. Mas as decisões que você toma podem mudar completamente o seu futuro. A terceira coisa que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo, eu estou falando certo, né? Paulo, na vida dele a gente pode observar com muita facilidade a determinação, não é verdade? Que ele vivia, a intensidade que ele vivia no seu ministério. Seja qual fosse a circunstância, a gente vê o apóstolo Paulo impetuoso, determinado, disposto a lutar. Ele diz: uma coisa eu faço, eu estou decidido, eu me lanço para as coisas que estão por vir. Determinação, querido. Determinação. Porque querer, muita gente quer. Presta atenção. Não quero ser duro com você, não tenho essa intenção, mas eu preciso ser sincero com você. Porque se a gente perguntar para a grande maioria das pessoas, dizer assim: você quer ser usado por Deus? Você quer ter um ministério na igreja? Você quer ser uma pessoa abençoadora? Você quer ser um ministrador?
Você quer crescer, você quer amadurecer, você quer viver coisas extraordinárias com Deus e em Deus. Você quer ver Deus fazendo coisas grandes na sua vida e através da sua vida? A maioria responde que sim. A maioria vai dizer sim, eu quero. Aí eu tenho duas perguntas para te fazer. E quem sabe essas duas perguntas podem mudar muito na sua vida e na sua história. A primeira, o quanto você quer isso? O quanto você realmente quer viver a vontade de Deus? O quanto você está disposto a lutar por isso? Qual é o preço que você está disposto a pagar por isso? Você sabe que as coisas não são de graça, não sabe? Não existe almoço grátis. A graça de Deus nos alcançou, a salvação em Jesus Cristo é fruto da obra de Cristo na cruz do Calvário. Viver a vontade plena de Deus nessa terra, aí já é uma coisa que exige um pouco mais de luta. Exige mais convicção. Exige mais determinação da sua parte. Porque barreiras e obstáculos vão ser colocadas todos os dias da sua vida. Ninguém vai chegar com uma bandeja de prata e dizer assim, vem cá, hoje essa manhã é tão linda, toma a vontade de Deus para a sua vida. Isso não vai acontecer. Você não vai sair de casa e ninguém vai colocar um tapete vermelho para você, caminhar pela rua e anjos aplaudindo você. Isso não vai acontecer. Desculpa te decepcionar, você vai ter que lutar por isso. Gente que pergunta, é difícil ser missionário? Eu te respondo, não é difícil ser missionário. Difícil é ser cristão. É difícil. Difícil é lutar pela vontade de Deus na sua vida. Difícil é buscar esse crescimento em Deus. Difícil é gastar tempo lendo a palavra de Deus. Gastar tempo orando, lutando para que o pecado cada dia tenha menos força e influência sobre a nossa vida e cada vez mais a graça de Deus possa reinar no nosso coração. Difícil é se entregar diariamente a Deus. Difícil é diariamente pegar a cruz e seguir a Cristo. Difícil é todos os dias dizer não para o pecado, dizer não para as propostas do inferno e sim para a vontade de Deus. Isso é mais difícil. Difícil é a gente querer explodir com alguém, dizer o que a gente está pensando e resolver calar, orar e abençoar com a nossa vida. Porque em cada segundo, em cada instante, o diabo vai tentar investir contra a sua vida para roubar de você o seu direito de viver a vontade de Deus de forma plena na sua vida. Você vai ter que lutar por isso. Você não vai poder sair por aí distraidamente, despreparadamente, desavisadamente, tranquilamente, achando que tudo vai fluir. O pastor fez uma oração linda aqui, então amanhã, a partir de amanhã, tudo mudou. Você agora é um super crente, você agora levanta a mão e tudo acontece, o diabo sai correndo, você chegou, o diabo já sai correndo, não sei o que você imagina. Não, isso não vai acontecer. Você vai ter que lutar por isso. Então a pergunta é, o quanto você quer o que você quer? Ou você só está com vontade? Porque muita gente na verdade só está com vontade, acha bonito. Quando alguém ora aqui, quando alguém louva aqui, há emoção e choro, e as pessoas se emocionam, e não sei, muita coisa acontece, e você acha isso bonito, você admira, e você pensa, eu queria ser assim, eu queria ter isso aí. Na verdade a maioria só acha bonito, na verdade a maioria só acha legal. Na verdade, a maioria só sente um pouquinho de vontade de ter. Mas quando olha o quanto custa, fala, não estou disposto a pagar. Na verdade, não está inacessível.
Não é inacessível o poder de Deus. Não é inacessível viver intensamente a vida, o chamado de Deus, as novidades de vida que o Espírito Santo traz. Ser um canal de bênção, do fluir de Deus na vida das pessoas. Não está inacessível a ninguém. O grande problema é que a maioria só está com um pouquinho de vontade. A maioria não quer de verdade. Porque quando olha o preço, fala, eu não quero pagar. Eu não estou disposto a pagar esse preço. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, alguém que pagou o preço, e você sabe muito bem. Nós temos uma série de outros exemplos bíblicos, e quem sabe exemplos próximos a nós, de pessoas, homens e mulheres de Deus, que ao longo das suas vidas, vivem um ministério de forma abnegada, de forma dedicada, de forma consagrada, e vivem na integralidade, na plenitude, o ministério e o chamado de Deus para as suas vidas. E a gente olha isso e é levado a pensar que isso é algo separado para alguns, quando não é. A grande questão é que a maioria de nós esbarramos nessa primeira pergunta: o quanto você quer o que você fala que quer? A outra pergunta que eu tenho para você é: para que você quer o que você quer? Por que você quer isso? Por que você quer crescer? Por que você quer ter um ministério abençoado? Por que você quer ter uma família restaurada? Para que você quer uma porta aberta de emprego? Para que você quer ser curado? Para que você quer que Deus te tire dessa crise? Para que você quer que Deus abra as janelas do céu sobre a sua vida? Para que você quer ter uma bênção financeira? Para que você quer conquistar aquilo que você tem orado tanto a Deus para conquistar? Para quê? Para que você quer? O que você vai fazer com isso? Para que a gente quer aquilo que a gente está orando para alcançar? Já se perguntou isso? Já se perguntou por que você dobra os seus joelhos? Se é que você faz isso com tanta frequência assim, e pede tanto a Deus alguma coisa? Eu me faço essa pergunta, e muitas das vezes eu me pego a mim mesmo no egoísmo, porque eu tenho minha necessidade, porque eu quero algo, ou até porque eu acho que eu tenho direito a isso. Ah, eu tenho direito à saúde. Não, eu tenho direito de ter uma família assim ou assim. Não, é meu direito como cristão, como servo de Deus. E a gente até usa a Bíblia, né? Porque está na palavra de Deus, porque é família, porque está na palavra de Deus que os seus filhos vão ser curados. Mas para que você quer isso? Por que Davi quis derrotar o Golias? Começa a pensar aí. Para que Deus abriu o mar vermelho? Por que quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele antes falou uma oração: Pai, eu já sabia que Tu me ouves antes mesmo de eu te pedir alguma coisa, mas para que esses que estão aqui creiam. Querido, se o que você quer não é para glorificar o nome de Deus, esquece o que você quer. Se o que você pede tanto a Deus não é para que isso seja testemunho, e assim como o apóstolo Paulo, que tanto padeceu, tanto lutou, tanto viveu com toda a intensidade o seu chamado, o seu ministério, e hoje eu e você estamos aqui sendo abençoados pela vida do apóstolo Paulo. Se o que você tanto pede a Deus, se a bênção de Deus que você quer viver, se o novo de Deus que você pede para a sua vida, se a cura para a sua saúde, para a sua família, para o seu trabalho, para o que quer que seja, você pede a Deus, se for fruto simplesmente do seu egoísmo, eu te recomendo que faça uma revisão no seu coração. Porque tudo nessa terra, tudo que diz respeito à nossa vida, deve de ser para a honra e glória do nome de Deus. E para que seja testemunho vivo de que só o Senhor é Deus.
E a gente tropeça muito aqui. A gente tropeça demais nisso. A gente se acha no direito de pedir a Deus tudo e qualquer coisa. A gente se deixa levar por uma convicção tão grande de que, por sermos filhos de Deus, a gente tem direito a tanta coisa, e eu quero isso, eu posso aquilo, e eu vou viver aquilo outro. Alguns espiritualizam bastante, meu ministério vai ser abençoado, minha família vai ser uma bênção. Para quê? Para que você quer tudo isso? O que você vai fazer com isso? Que uso você vai dar a essa bênção que você tanto pede a Deus? Eu vou gastar tudo para mim. Não é assim. Não deveria ser assim. Você tem que rever suas motivações quando você fala com Deus. Porque deixa eu te falar uma coisa. Vai doer mais em mim dizer isso do que em vocês. Os pais geralmente falam isso, né? Vai doer mais em mim do que em você. Você não é a prioridade de Deus. Seus caprichos não é a prioridade de Deus, melhor dizendo. Não é. Não é. Só posso dizer isso, seco. Você pensa que o mundo gira em torno de você? E Jesus está lá de plantão, tem lá não sei quantos anos preparado, para que você nem abra a boca, pedindo alguma coisa, e já sai um anjo voando te atender. Afinal de contas, eu sou a menina dos olhos de Deus, né? Sou filho de Deus, pô. Vai me atender na hora. É o que eu quiser. Na hora que eu quiser. No meu tempo, com a minha pressa, do meu jeito. Vai não, filho. Vai não. Tira o seu cavalinho da chuva, porque o reino de Deus não funciona dessa forma. Deixa eu te dar uma notícia. Ele é Deus. Lembra disso? Ele é Deus. Eu queria que você tivesse dimensão do que isso significa. Que Ele é todo poderoso, sim. Que Ele pode todas as coisas, sim. Que Ele governa os céus e a terra, sim. E que tudo tem que ser feito do jeito dEle. Ponto e acabou. Pronto e acabou. E à medida que a gente não entende isso, a nossa vida parece que vai ficando mais difícil. Porque é frustração atrás de frustração. Eu orei, mas não fui atendido. Não aconteceu, não funcionou. Ali o irmão foi abençoado, eu não fui. Eu queria, mas não tenho. E a gente passa muito tempo da nossa vida achando que vai forçar Deus a fazer as coisas que a gente quer. E não vai. Não vai. Não há nada que você faça. Não tem pirraça espiritual que você possa fazer que seja capaz de mudar a Deus. O mais recomendável é que você tenha uma vida, como o próprio apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. O mais recomendável é que você comece a olhar a vida do apóstolo Paulo, que você comece a olhar o ministério de Jesus Cristo e que você possa entender que tudo é de Deus, que tudo vem de Deus. Dele é todo o poder, toda a honra, toda a autoridade. E o Filho de Deus, você não é melhor do que Jesus Cristo. O Filho de Deus, quando orou a Ele, num momento de dor, de sofrimento, de angústia, dizendo: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Você nunca esteve no lugar de Jesus Cristo, fazendo essa oração a Deus. Ele esteve lá e orou dessa forma. Mas ele concluiu a oração dizendo: Pai, contudo, seja feita a sua vontade, não a minha. Quer resultado melhor do que a vontade de Deus que foi feita naquele momento, querido? Preste atenção, não sei se você está conseguindo fazer conexão com o que eu estou querendo te dizer agora. Existe na terra um resultado melhor do que a vontade de Deus tendo sido feita naquele momento ali, no sacrifício da cruz do Calvário. Pensa comigo. Existe coisa melhor para a humanidade, para esse mundo,
do que o resultado daquilo que Deus fez naquele momento ali, a vontade de Deus, a vontade dele, melhor dizendo, em detrimento da dor, do sofrimento que Jesus estava passando, em detrimento daquilo que o próprio Jesus chegou a pedir: se for possível, passa de mim esse cálice. E eu sei que muitas das vezes você, na sua humanidade, eu na minha também, já oramos a Deus dizendo: olha, Senhor, se for possível, passa de mim também esse cálice, porque eu não estou aguentando mais, está doendo muito, eu estou sofrendo demais, está sobrepassando a minha capacidade, está sendo mais forte do que eu. Quem sabe não há um outro caminho, quem sabe não há uma outra possibilidade. E a gente pensa isso, você pensa, eu sei, Jesus pensou também, falou, verbalizou, mas ele foi capaz de fazer essa oração dizendo: Senhor, Pai, a sua vontade, não a minha. E aí é aquela pergunta: o quanto você realmente quer viver a vontade de Deus? Tem que ser capaz de passar pela cruz, tem que ser capaz de viver o processo de Deus na nossa vida. Porque quem sabe não era o caso de Jesus, mas pode ser o seu caso, pode ser o nosso caso. O processo daquilo que Deus quer fazer na nossa vida durante o período é mais importante do que aquilo que a gente pede a Ele. Quem sabe quando a gente viver todo o processo, aquilo que a gente estava pedindo, a gente nem acha mais relevante, porque o que Ele já fez na nossa vida, durante aquele período de dor, de sofrimento, de busca da vontade dEle, de provação, já foi tão especial, já foi tão maravilhoso, já produziu tanto crescimento, amadurecimento, que a gente já nem lembra mais do que a gente estava pedindo, porque o que Ele fez e o que Ele faz sempre é o melhor para a nossa vida. E na nossa caminhada a gente aprende que a gente não está no centro da vontade de Deus. Ele não está obrigado a cumprir nossos caprichos, fazer a nossa vontade. Ele está comprometido com a palavra dEle, com o propósito dEle. E o que a gente precisa fazer, assim como o apóstolo Paulo fez, assim como tantos outros homens de Deus fizeram, no passado e no presente, é se alinhar com essa vontade dEle. Se alinhar com a vontade que Ele tem para esse mundo. Ao invés de orar a Deus e dizer: Senhor, quero isso, quero aquilo, preciso daquilo outro, você já experimentou perguntar a Deus: o que o Senhor quer fazer nesse lugar? O que o Senhor quer fazer aí onde eu estou? Quero participar. Me deixa participar da sua obra em Vista Alegre, me permita participar da sua obra em São Gonçalo, me permita participar da sua obra na minha família, na minha casa, nos meus relacionamentos. Senhor, o que eu ainda preciso fazer nesse trabalho onde eu estou? O que eu preciso ainda fazer? Como eu posso ser usado como instrumento do Senhor para alcançar essas pessoas dos meus relacionamentos? Ao invés de vir para a igreja pensando no que o pastor vai pregar e que vai ser uma bênção, eu vou sair daqui alimentado e vou sair daqui mais forte, vou sair daqui feliz. Por que a gente não se pergunta: Senhor, como eu posso contribuir para o crescimento dessa igreja? Senhor, como Tu pode me usar para o crescimento dessa igreja? Vamos ser menos egoístas, vamos pensar mais na obra de Deus, vamos pensar mais nos planos de Deus do que na nossa própria vida. Viver a vida cristã, viver a vida evangélica, a vida do evangelho, melhor dizendo, é muito mais esvaziar de si mesmo, tirar o nosso eu de cena, como João Batista foi capaz de dizer: convém que eu diminua e que Ele cresça, e que minha vida possa cada vez evidenciar mais a Cristo e menos a mim mesmo. Aí é que a gente vai começar a viver os planos de Deus de verdade. Enquanto a gente estiver disposto a lutar com unhas e dentes por aquilo que eu quero, aquilo que eu estabeleci, aquilo que eu planejei, a gente vai lutar em vão. Nossa batalha vai ser desperdício de tempo. O que eu gostaria que todos nós pudéssemos, assim como o apóstolo Paulo, mencionado aqui nesse texto de Filipenses,
mencionado, não, ele ensinando nesse texto de Filipenses, nós possamos chegar ao final da nossa carreira e dizer o mesmo que ele disse: completei minha carreira, combati o bom combate, melhor dizendo, completei minha carreira e guardei a minha fé. Em outras palavras, eu cumpri o chamado de Deus para a minha vida. Eu vivi tudo aquilo que Deus queria que eu vivesse. Eu lutei por tudo aquilo que Deus queria que eu lutasse. Eu entreguei inteiramente a minha vida nas mãos de Deus, a serviço do Evangelho de Jesus Cristo. Nessa noite, querido, eu quero desafiar você. Nessa noite eu quero desafiar a sua vida, a quem sabe, se necessário for, trocar todos os seus planos, suas intenções, seus desejos, por aquilo que Deus quer que você viva. Que você esteja realmente disposto a viver isso, a lutar por isso, não pelo que você quer, mas por aquilo que Deus quer para você. Que você possa entender que o lugar onde você está, seja ele qual for, não é o final, tem mais. Tem algo além disso. Não, você não chegou no topo, nem está no fundo do poço. Bom, talvez você esteja até no fundo do poço, mas esse aí não é o seu lugar. Eu quero te dizer que se você está lá embaixo, você pode subir. Se você está lá no alto, você pode subir ainda mais. Porque hoje, esse domingo, não é um ponto final na sua vida. Pelo contrário, pode ser um ponto de inflexão total na sua história. Sabe aquele dia que mudou a sua vida? Sabe aquele dia que foi o dia da mudança radical na sua vida? Sua forma de viver, sua forma de pensar, sua forma de se relacionar com Deus, sua forma de sonhar com Deus, de se entregar a Deus. Sabe aquele dia que a gente vai se lembrar para sempre? E aquele dia mudou a minha vida. Aquele dia eu decidi realmente entregar minha vida ao Senhor. Eu decidi realmente viver os planos de Deus. Eu decidi deixar tudo que estava para trás e me lançar para o novo, para viver com intensidade, com verdade, o que Deus tem para a minha vida. Eu gostaria muito que esse fosse um dia assim para você. Eu gostaria muito que esse fosse um dia marcante na sua vida, na sua história. Não porque eu estive aqui, que eu não sou ninguém. Ninguém que vem aqui e abre a boca para falar do Evangelho é alguém, mas a palavra de Deus é tudo que você precisa. A palavra de Deus é aquilo que causa a transformação na vida do ser humano, na vida de uma pessoa, não só na vida terrena, mas também na eternidade. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus. Eu quero desafiar você, o poder explosivo do Espírito Santo de Deus, que pode mudar vidas e realidades, a se colocar de pé, se você quer viver o novo de Deus na sua vida. Se você está disposto a deixar o passado lá no passado, viver o que está adiante, o que foi bom, o que foi ruim, e tudo isso vai ser impulso para você, tudo isso vai servir de referência para o seu crescimento, os erros que você cometeu, as lutas que você vivenciou, as perdas, as conquistas, as vitórias, tudo que está no passado, como o apóstolo Paulo disse, é passado. E eu estou mais interessado, Deus está muito mais interessado no seu futuro, para a glória e honra do nome dele mesmo. Não permita que o passado seja uma amarra, mas usa como um trampolim, usa como uma mola que te impulsiona para frente. Porque eu sofri tanto, porque eu lutei tanto, agora eu vou vencer em nome de Jesus. Porque eu já conquistei tantas coisas, porque Deus já me abençoou tanto, eu vou avançar e conquistar mais, porque em Deus existe mais para as nossas vidas. E vamos lutar com convicção, com força, dar o máximo, não é estou com um pouquinho de vontade, estou querendo, eu gostaria. Não, você quer ou você não quer? Está disposto a lutar por isso, a pagar o preço por isso, todos os dias, matar um leão por dia se for preciso, pagar preço de oração, pagar preço de leitura da palavra de Deus, de gastar tempo de qualidade em discipulado.
viver de verdade uma relação com Deus, não só dominicalmente falando, mas lutar por isso de verdade e desejar tudo isso que você deseja, não só para você desfrutar, para você gastar, como se fosse algo que você pega nas suas mãos e fosse um bem que é só seu. Não, é para ser bênção, é para abençoar, é para que o nome de Deus seja engrandecido. Eu acho lindo quando o Senhor chama Abraão. Ele fala: vem cá, sai da sua terra, sai da sua parentela, vem para cá que eu vou te levar para um lugar que você ainda nem sabe onde é, e vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Eu imagino Abraão escutando aquilo e os olhos enchendo e assim, tendo sonhos, quem sabe imaginando, né? E a grandeza e a grandiosidade de tudo isso. E Deus termina: e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Já sabia que a partir de você, muitas famílias que estão hoje destruídas podem ser restauradas? Já sabia que através da sua vida, muitas pessoas que estão se perdendo na prostituição, no tráfico, podem ser restauradas? Essas pessoas podem sair de uma situação de defuntos humanos. Não sei se você já teve a oportunidade, o desprazer de ver pessoas nas ruas como lixo, usuários de crack, de droga. Não sei se você já teve esse sabor de ver isso, mas eu quero te dizer que através da sua vida, da sua decisão diária, de você entregar realmente a sua vida para viver os propósitos de Deus na sua vida, pessoas que estão nessas condições podem ter uma vida restaurada. Você sabia que pessoas que estavam condenadas à morte e ao inferno, igual a você estava, igual eu estava, podem ser alcançadas pelo Evangelho, pela graça libertadora de Deus, através da sua vida? Se você decidir ser bênção, se você decidir usar a bênção de Deus na sua vida, não apenas em seu favor, mas para que você seja instrumento na vida de outras pessoas, tudo isso e muito mais pode acontecer. E você olha e fala: mas eu, todo torto, todo errado, eu nem tenho fé, acabei de chegar aqui, já não conhece a minha história? Não conheço mesmo, nem preciso conhecer para saber que o poder transformador da palavra de Deus, para saber que o Espírito Santo de Deus tem plenos poderes e capacidades de transformar totalmente a sua realidade e a realidade das pessoas que vão ser alcançadas por você. Mas para isso é preciso que você tome uma decisão. Para isso é preciso que você decida de verdade, não apenas olhar para pessoas que você tem como boas referências, um pastor, um missionário, ou um líder, um outro líder, seu líder de célula, e você diga: não, eu também quero, eu também posso. O Deus que ele serve é o mesmo Deus que eu sirvo, e a transformação que foi feita ali pode ser feita aqui também. Deus não escolhe: esse serve, esse não serve, esse vou usar, esse eu não vou usar. Não, ele coloca à disposição o seu poder para todos. Não é inalcançável. Isso que o apóstolo Paulo viveu, é claro, ele tinha um chamado específico, havia um propósito no coração de Deus, na vida do apóstolo Paulo, para que o Evangelho chegasse até a gente hoje. Mas toda a grandeza, o poder do Evangelho, na verdade está ao alcance de todo crente. O grande problema é que a maioria não quer de verdade. A maioria só sente um pouquinho de vontade, se apaixona um pouquinho, daqui a pouco já nem lembra mais. Eu te desafio a agarrar esse negócio. Eu te desafio a abraçar o Evangelho de verdade. Nesse dia eu vou viver tudo isso aqui. Não vou viver só um pedacinho, não. Não vou viver só um momento, não. Eu vou me entregar, eu vou me lançar, eu vou me jogar para viver tudo que Deus tem para mim. Paga o preço. Vai custar caro. Vai doer. Vai levar tempo. Eu não vou te enganar. Mas vai valer a pena. Mas vai valer a pena.
Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa noite. Obrigado pela sua palavra, Senhor. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de a cada dia ouvir e ser exortado pela sua santa palavra. E porque o Senhor nos dá exemplos de pessoas como o apóstolo Paulo, como tantos outros que estão relatados na Bíblia, tantas outras pessoas também que estão ao nosso alcance, que são exemplos de fé, de entrega, dedicação, consagração de vida. São exemplos a serem imitados, porque imitam a Cristo. E nós queremos, Senhor, de verdade, de todo o nosso coração, viver tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, Pai. Aonde nós chegamos não é o topo, não é o final da história, é só um momento da história. Chegamos até aqui, chegamos como chegamos, com as vitórias, com as derrotas, com as cicatrizes, com as lutas, as memórias. E nós não podemos mudar o nosso passado, tenha ele sido bom, tenha ele sido ruim. Tendo lembranças boas ou lembranças duras e difíceis. Se fomos incentivados ou se fomos humilhados. Chegamos até aqui com a nossa bagagem, mas essa bagagem não nos prende, não nos pode deter, porque nós, de forma determinada, assim como o exemplo que nos dá o apóstolo Paulo, nós vamos obstinadamente para perseguir o alvo, cumprir o nosso chamado, cumprir os seus propósitos na sua vida, viver com intensidade os seus propósitos na nossa vida, Senhor. Nós queremos de verdade, Senhor. Não é uma vontadezinha que dá de vez em quando e passa diante do primeiro gigante, diante do primeiro desafio. Não, Senhor. Faz arder no nosso coração esse desejo diário de crescimento, de buscar ao Senhor, de manter firme essa convicção, manter firme essa decisão de te servir, de ser um agente do Senhor nesse lugar, porque Deus, existem tantas pessoas que precisam ser alcançadas através da nossa vida, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a usar cada bênção que chega à nossa vida, cada maravilha que o Senhor faz no nosso meio. Ajuda-nos, Senhor, a usar aquilo que o Senhor faz na nossa vida como instrumento de bênção na vida das pessoas. Muda nosso coração, quem sabe egoísta, que pede, simplesmente para suprir as nossas necessidades. Mas dá-nos um coração disposto, Senhor, a sermos abençoadores, que as bênçãos derramadas sobre nossas vidas sejam a maneira que o Senhor também possa usar para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus, Pai, que cada pessoa que está aqui hoje, cada servo do Senhor que está nos ouvindo, cada pessoa que, quem sabe, está tendo aí os seus primeiros contatos com a pregação do Evangelho, faz-nos entender, Senhor, esse chamado, faz-nos entender a sua palavra, que o Senhor tem mais, que o Senhor é inesgotável, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor não conhece impossíveis, que o Senhor não conhece limites, que não há nada impossível para o Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é o Todo-Poderoso na nossa vida. Senhor, gera no nosso coração um marco espiritual, em nome de Jesus, quem sabe um divisor de águas nas nossas vidas, e que possamos tomar uma decisão de que a partir de hoje vai ser diferente, Senhor. A partir de hoje vamos ter uma vida diferente da que estávamos vivendo até o dia de hoje. Queremos mais, sabemos que há mais para ser vivido, queremos entregar mais da nossa vida, queremos entregar mais dos nossos recursos, queremos entregar mais do nosso tempo, queremos entregar mais do nosso ser, queremos entregar tudo, queremos entregar tudo, é tudo ou nada. Pulamos de cabeça, Senhor, entregamos nossa vida nas suas mãos, no seu altar, Pai. Em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, porque somos falhos. Ajuda-nos porque somos muitas vezes voláteis,
muitas vezes inconstantes, como uma onda que vai e volta. Mas nós não queremos ser mais assim. Nós queremos viver a sua vontade. E não é uma vontadezinha que deu agora aqui no nosso coração, é uma decisão, uma convicção que nasce no nosso coração através do teu Santo Espírito, Pai. E te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a manter essa decisão amanhã e depois da manhã e para sempre na nossa vida, porque queremos viver tudo que o Senhor tem pra gente. Nós oramos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, querido.